Oi, amigas geminianas, como é que vocês estão? Vamos ver como é que vai ser esse finalzinho de janeiro e começo de fevereiro. Lembrando que essa é uma tiragem geral, então se não fizer sentido, você pode ver Você pode ver de outros signos no seu mapa astral, tá? A Imperatriz. Estamos dando início a algumas coisas aqui. 8 de espadas. Gente, por que isso acontece? Quatro de espadas. Ai, é difícil, né? O signo mais a temperança. O signo mais mental que tem. É difícil quando as coisas acontecem tão rápido que ele não consegue pensar. Rainha de Copas. Quatro de ouros. Dez de ouros. Rainha de ouros. Muitas cartas de ouros aqui, né? A justiça. Três de ouros. Cinco de copas. O julgamento. Ás de espadas. Nossa, tá? Nove de paus. Opa, quase coloquei pra baixo. Nove de paus. Aqui, as desconfianças, a nossa autoproteção em demasia, né? Muitas dessas coisas acontecendo aqui, muita desconfiança. Nossa, que loucura. Aqui a gente começa realmente com o nascimento de uma coisa nova. Mais uma vez, como já disse em alguns outros signos, que eu acho que esse ano tá para isso. Dependendo aqui, a gente pode levar como gravidez também, tá? Pode ser uma gravidez aqui. E aí, o que acontece? A gente tá começando uma coisa nova, a gente tá iniciando uma coisa, mas a gente tá ignorando todos os sinais. E isso não é bom. Porque não é comum das pessoas de Gêmeos ignorarem os sinais racionais, entendeu? Os sinais racionais da cabeça dela. E aqui eu vejo você muito, não quero parar para refletir, eu não quero parar para pensar, porque eu realmente quero começar essa coisa. Às vezes aqui, vamos falar num sentido de gravidez para ficar mais claro, tá? Não é obrigatório, claro. Mas falando num sentido de gravidez, às vezes você acha que você tá grávida, mas você não quer fazer teste, você não quer ir atrás, você tá deixando a vida levar. E aí você fica assim, ai, mas será que eu tô grávida? Mas não vou pensar nisso agora. Ai, mas será que... A coisa tá se iniciando, a coisa tá começando ali, às vezes não é nem uma gravidez, às vezes é a ideia de que talvez você esteja grávida,
mas você não quer tirar a prova, e isso não é comum de vocês. Vocês são racionais. A primeira coisa que vocês fariam é ir atrás e entender alguma prova disso. Agora, em outros termos, em outros exemplos aqui, às vezes você... Deixa eu pensar. Às vezes você começou alguma coisa nova, você começou algum emprego novo, que ele parece ser muito legal aqui, é um emprego que te traz uma coisa que você gosta muito, mas você entendeu, eu acho que é isso, por exemplo, assim, é um emprego que você tem muitas funções, tá? São todas funções que você gosta de fazer, são todas funções legais. Você sabe que você deveria estar recebendo mais por isso. Você sabe que o seu salário não é o suficiente para tudo aquilo que você faz. Mas como são todas coisas que você gosta, você tá fechando o olho para isso e você não quer pensar sobre. Não, mais para frente, porque eu gosto tanto dessa empresa, mais para frente eu penso nisso. Mais para frente eu peço um aumento, mais para frente você não tá querendo pensar. Entendeu? Você não tá querendo pensar. Lá no passado, você guardou tudo isso que você desejou hoje de bom, que tá começando a nascer, que tá começando a acontecer, você já tinha planejado lá no passado e você acha que presente de deuses você não discute. Entendeu por que você não quer pensar? Porque no passado você tinha pedido esse emprego, ou no passado você tinha pedido essa gravidez, ou no passado você tinha pedido esse relacionamento, você tinha pedido esse tipo de pessoa, exatamente, é exatamente aquilo que você tinha pedido. E agora que você tem, você não quer questionar, porque você acha que é presente de Deus. Entendeu? Você não quer racionalizar isso. Tá vendo aqui como você... Não expliquei, né? Tá vendo aqui como você anda, como se fosse tudo maravilhoso, tudo presente, finalmente você conseguiu tudo aquilo que você queria. Essa é a sua atitude nesse mês. O que me preocupa aqui é você fechar o olho para coisas que você deveria pensar. Porque se a coisa é tão boa, por que você não pode questionar a si mesmo do que você está fazendo? Se é certo, se é errado? Por que você tem medo de questionar? Por que você tem medo de refletir sobre alguns dos fantasmas da sua cabeça? Entendeu? Ali a espiritualidade, ela realmente te entregou uma coisa que você ama. A espiritualidade, ela realmente te entregou isso aqui. A espiritualidade te entregou isso aqui, o que você ama. Te entregou esse momento bom que você tá vivendo, aquela coisa que você queria viver, aquilo que você tinha planejado no passado. Ela realmente te entregou isso. Mas ela te entregou... Ela te entregou isso como meio do caminho, ela não te entregou isso como final. Sabe? Como é que eu vou explicar isso? Ela te entregou uma coisa que você queria para você entender como funciona o caminho. Ela não te entregou o que você queria para você entender que esse é o final do caminho. Que esse é o final, 10. Entendeu? Ela quer que você entenda aqui que você vai ganhando as coisas do universo, mas que você precisa aprender a trabalhar com elas. Não é só ganhei, não vou reclamar e não vou pensar racionalmente sobre isso. É ganhei, penso racionalmente sobre isso porque é de mim, porque é da minha personalidade, é quem eu sou. Preciso avaliar esse presente, preciso avaliar se, mesmo que eu tenha pensado sobre isso no passado, se isso é realmente bom para o momento que eu tô agora. Preciso racionalizar e transformar esse presente em algo melhor e não em algo que me cega. Por isso tantas desconfianças. Aquilo que a gente não tem racionalidade, a gente cria desconfiança de tudo.
Entendeu? A gente não pensa racionalmente, a gente cria desconfiança de qualquer coisa. Então, qualquer pessoa que vire pra você e fale: será que esse trabalho tá bom mesmo pra você? Será que você não tá trabalhando demais? Você cria desconfiança daquela pessoa. Aquela pessoa quer meu lugar. Aquela pessoa quer trabalhar no meu lugar. Aquela pessoa quer que eu largue o emprego. Aquela pessoa fez demanda pra mim. É o básico. Entendeu? Eu vejo aqui você se afastando de algumas pessoas porque você perdeu um pouco do seu poder de racionalidade. Você perdeu até um pouquinho aqui do emocional. De lembrar que algumas pessoas que são parte da sua vida hoje, enfim, você perdeu um pouco aqui do seu racional e um pouco do seu emocional. Com essa desconfiança que você tem de algumas pessoas, que você começa a ter de algumas pessoas, você se esquece do quão elas foram boas para você emocionalmente em algum momento da vida, só porque elas estão questionando o seu racional, só porque elas estão questionando se as suas escolhas de vida são racionais. Se você está fazendo isso com a razão que você sempre teve. Entendeu? Eu não vejo aqui as pessoas te questionando porque te querem mal. Às vezes, mais por um sentimento de serem suas mães, de quererem cuidar de você, de não entenderem como você tá agindo, de não entenderem por que você tá se deixando passar por algumas situações, por que você não tá mais se questionando, por que as pessoas não podem questionar você coisas óbvias. Entendeu? Elas não estão dizendo aqui que vai dar certo ou que vai dar errado. Elas estão dizendo que você perdeu o seu poder principal. E eu vejo que lá pra frente você começa a aprender cada vez mais com a vida. Você começa a aprender que do mesmo jeito que você pede e a espiritualidade dá, se você não cuida, se você não poda direito, se você não sabe manusear esse presente, ela pode tirar, ela pode levar. Entendeu? Aqui é muito de um aprendizado, é muito de você você ganhar coisas boas na sua vida e começar a esquecer tudo que você aprendeu. Você começar a esquecer tudo que você é. Porque você ganhou uma coisa boa na sua vida, não quero questionar, é tão difícil que as coisas venham fáceis pra mim, as coisas sempre vêm com tanta dificuldade, então dessa vez não vou pensar, vou me jogar. É isso que a espiritualidade tá falando, não é pra se jogar, é pra cuidar da coisa. Entendeu? Tem um aprendizado lá pra frente da espiritualidade falando assim, olha, é o seguinte, da mesma forma que você pediu e eu te dei, da mesma forma eu posso te tirar. Lá pro final do mês. Ou pro começo de fevereiro. Entendeu? Mas é um aprendizado. Você precisava, você vai sofrer. Tá? Não tô dizendo que não vai. Você vai sofrer. Porque você vai questionar se realmente o espiritual gosta tanto de você. Por que ele sempre te tira mais do que te dá? Por que ele demora tanto a te dar uma coisa, mas ele tira com muita facilidade? Por que o espiritual faz isso com você? Às vezes é porque você repete esse padrão. Entendeu? Quando isso acontecer, quando você tiver esse aprendizado, quando você olhar e falar, caraca, eu aprendi com isso que aconteceu, eu aprendi que a espiritualidade me dá meios de caminho e não finais. Aí você começa a trabalhar no início, é com um corte, que você começa a trabalhar no início do seu julgamento. Que você começa a trabalhar no início de uma nova fase com a espiritualidade. Você começa a trabalhar em uma nova forma de entender, performar e lidar com a espiritualidade. Onde a espiritualidade, ela não é um mundo mágico, tudo é seu, tudo você consegue, tudo você conquista com a gente e a gente vai te dar tudo o que você quer. A gente vai. Mas se você não souber
cuidar, se você não souber se cuidar, se você não souber se entender, a gente também vai tirar. Entendeu? É isso. Pesado, mas é isso. E aqui, poucos signos saíram, tá? Mas vamos lá. Se você estiver lidando com alguém de Sagitário. A pessoa de Sagitário é uma pessoa ali que tá muito movida pela espiritualidade, tá? É uma pessoa boa para você conversar, é uma pessoa boa para você pedir conselho, entendeu? Ela tá muito entendida ali. Ela já teve essa experiência de vida, vamos dizer assim, tá? Pessoas de Libra. A pessoa de Libra, ela tá passando por um aprendizado muito difícil. Ela tá passando por um aprendizado, ela tá buscando sair muito mais com os amigos do que com pessoas que ela queira ficar. E ela tá passando por uma melancoliazinha aí. Pode ser que ela também tenha tido algum tipo de corte recente com alguma pessoa, tá? E é isso. Beijo e até fevereiro.